Segundo o nosso professor Hélio Couto, nós somos expelidos do vácuo quântico como um átomo. O vácuo quântico seria o vazio que eu falo, ok? Ali existe uma movimentação, mas é em forma de potencial. E o que acontece ali é que quando o potencial ele está só enquanto potencial, ele conhece só a si mesmo. Ele vibra naquilo que ele é. A consciência dele é apenas o que ele é, para que ele serve. E ele está muito bem consigo. O problema começa quando ele interage com um outro potencial. Porque aí é uma novidade para ele. Ele vai receber a informação do outro potencial. E ele vai passar a sua informação para o outro. Aí é que há o crescimento, gente. Tá? É um ponto, interage com o outro e há uma troca de informações, o ponto começa a vibrar cheio de informação, com novas informações. E aí ele vai processando aquilo, cada um processa a informação nova que recebe, esse ponto vira o quê? Uma corda. Essa corda já foi descoberta, né? Pela física. E aí o que acontece? Ali existem o potencial, a energia, yin e yang, masculino e feminino, né? E essas energias começam a fazer uma movimentação, interagir uma com a outra, e essa movimentação forma um vórtex. E esse vórtex, que ele começa a girar muito rápido, ele tem em si o quê? Ele é o próprio átomo que o professor fala. Ele tem yin e yang e tem o quê? O magnetismo do vazio. O vazio é muito magnético. É extremamente magnético. Então, nesse átomo fica o que ali? O próprio vazio sendo o nêutron. E o nêutron, ele também é magnético, a ponto de ele segurar os prótons no núcleo. O próton só não sai espirrando pelo universo, porque o nêutron exerce um magnetismo sobre ele, faz ele ficar quietinho ali no núcleo do átomo. Então, nós temos o nêutron, que é o vazio, o próton, que seria energia yang, e o elétron, que seria energia yin. E aí, a partir do momento em que se forma esse vórtex, ali se forma uma consciência individualizada. E esta consciência individualizada, que já não é mais o potencial, que está tudo bem, que vive em paz, ele percebe que ele, poxa, eu existo. E a primeira emoção que ele sente quando ele se depara com aquele vazio infinito, é a sensação de solidão. E daí vem um medo, ou seja, o medo primordial. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre o nosso medo primordial. Esse medo já vem do início, por isso ele é primordial. E ele é a coisa mais difícil da gente lidar. Por que é tão difícil evoluir espiritualmente? Porque nós temos muito medo de nos lançar nesse vazio. Nós temos pavor, as pessoas têm pavor do vazio. Inclusive, falam muito em vazio interior como sendo uma coisa terrível. Eu tenho um vazio interior. É o vazio que está em ti, porque você é 99% vazio, que está te chamando para um reconhecimento mais profundo de quem você é, para que você possa ver que aquele vórtex, na verdade, ele cria um eixo ali, se ele tiver consciência, a consciência dele é o eixo. E ele, ao invés de olhar para fora, se ele olhar para dentro, ele vai ver que ele está fincado no vazio. É como se ele tivesse raízes e ele está seguro. Então ele tem a segurança daquele vazio, que é uma sustentação para ele. Mas o que acontece? Olhando para fora, o medo nos domina. E
A sensação de solidão e de impotência diante de tudo isso nos trava na vida. Você nada mais é do que um vórtex, e o vórtex é um buraco negro. Há uma distorção nesse tecido, né? No tecido do universo, os físicos já comprovaram isso, ali é onde tem a consciência individualizada. Gente, é só você entender que você é o próprio vazio manifestado numa consciência individualizada. Ou seja, eu tenho consciência de mim. A primeira coisa que você tem que fazer é você conversar com esse vazio e pedir para ele tirar o seu medo. Converse com o vazio. Lá no meu canal do vazio eu ensino como falar com o vazio. Quando você faz isso, você vai tomando confiança em si mesmo. Poxa, não, está tudo bem comigo. Eu só tenho que parar de querer ter o controle sobre tudo para eu me sentir melhor. Quando eu solto, eu perco medo, aí eu consigo confiar no vazio e eu consigo entender que eu faço parte do infinito, ok? Então, o medo primordial, eu acho que é a primeira coisa, e a sensação de solidão também, é entender que você não está solto sozinho, que você não está desamparado. Isso você precisa resolver na tua vida, porque só a partir daí é que você poderá desenvolver tudo na tua vida. Você não terá medo de desemprego, você não terá medo de ficar sozinho na vida. Se, por exemplo, já vi pessoas que perderam toda a família e ficam sozinhas. Você não terá medo de nada, porque você é Deus manifestado. Você precisa conversar com esse vazio, pedir para ele te ajudar a se sentir parte dele, seguro. Você está sempre em segurança. A questão é enxergar isto. Porque, olha, com medo não se cria nada, não se desenvolve nada. Por isso é que tem tanta gente aí aniquilando a si própria, que eu não vou falar a palavra porque parece que não pode, aniquilando a si própria. Por quê? É devastador sentir este vazio, é devastador. Mas na verdade é o vazio te chamando, vem, você e eu somos um só. Você despertou, mas olha para mim. Fui eu que te dei a vida. Eu sou a vida. Eu sou a sua segurança. Eu sou o seu tudo. Não queira sair fazendo todas as bobagens que faz por aí, porque você não tem ainda uma consciência do que é melhor para você. Eu sei. Então converse com esse vazio. Peça para ele tirar o medo, porque, olha, se você for na tabela de Hawkins, o medo vibra em 100, a coragem em 200. Então eu entendo que é muito difícil. É o dobro, né? 200 é o dobro de 100. Então é muito difícil mesmo deixar o medo de lado e ter coragem de se lançar na vida, se lançar no vazio e confiar plenamente em Deus. Mas o vazio é Deus e Ele é a sustentação de tudo. Então, você converse com esse vazio e peça para ele, me dá uma visão maior de todas as coisas. Eu quero ter coragem e eu quero principalmente me sentir seguro em ti. Tudo vai mudar na tua vida. A partir daí, você deslancha em todos os sentidos.